Vamos então à correção da nossa última lista de exercícios. Bom, na nossa lista nós tínhamos o primeiro exercício, dizia o seguinte: obtenha as raízes das equações abaixo listadas. Aí nós temos o item de A a E. O segundo exercício pedia para que se calculasse uma determinada medida em um canteiro. Então o problema diz que um canteiro retangular tem 4 metros de comprimento e 3 metros de largura, e ao seu redor, externamente, será feito uma calçada de largura X. Há material para cimentar uma área de 30 metros quadrados. Para se aproveitar todo este material, qual deve ser a largura X desta calçada? Então a intenção é calcular só esta região cinza. Ok, gente? Bom, então vamos à correção. A primeira parte dos exercícios eu recomendo o seguinte: classificar a equação e observar os métodos. Por quê? Porque dependendo do método que você pode utilizar, você demanda de menos tempo, é mais simples. Então vamos lá. A primeira equação, eu tenho 3 termos, logo eu tenho uma equação completa. Ok? Joia. A segunda, no caso, já que ela é completa, então o método que eu vou utilizar é o algoritmo de Bhaskara. A segunda equação, eu tenho só 2 termos. Um comentário da primeira equação, nota que está fora de ordem, da ordem canônica. Voltando agora no item B. Eu tenho 2 termos, então ela é incompleta. É completa quando eu tenho 3 termos. O coeficiente A, B e C. Nesse caso, eu tenho só o coeficiente A e B. Portanto, ela é incompleta. Sendo assim, eu posso usar qualquer um dos algoritmos, seja o algoritmo de Bhaskara ou por fatoração, para poder facilitar o meu trabalho. Depois, item C. Notem que está também fora de ordem, da forma canônica, porque é uma equação, mas não está igual a zero. Portanto, eu tenho que igualá-la a zero. Quando eu igualo a zero, eu tenho, então, evidentes os coeficientes A, B e C, portanto, ela é completa. Sendo completa, eu aplico o algoritmo de Bhaskara. Terceira equação, a quarta equação, item D, está perfeitinha. Item A igual a 7, B igual a menos 7, C igual a 1. Portanto, ela é completa. E usamos o algoritmo de Bhaskara. E o item E, e o último, 2x² menos 5 igual a 5. Os coeficientes são A, que é igual a 2, o B é 0. Opa! Quando B ou C for igual a 0, ela é incompleta. Se ela é incompleta, posso usar qualquer um dos métodos, contanto, o conveniente que eu utilize o método mais fácil. Ok? Joia! Na resolução desses dois incompletos, nós vamos fazer tanto por Bhaskara, para que a gente possa enxergar que o método é adequado a todo tipo de equação, de segundo grau, é claro, quanto por fatoração, que facilita também muito o nosso trabalho. Até recomendo depois comparar os dois para vocês visualizarem a diferença o volume de trabalho, ok? Joia. Item A. Nós temos essa equação, 6x menos 3x² mais 2 igual a 0. Reparem que ele está fora da ordem canônica. Então é conveniente eu organizar. Não que seja uma regra, mas é conveniente eu organizar. Então eu reorganizo, lembrando que a ordem é do maior para o menor expoente, então vai ficar menos 3x² mais 6x mais 2 igual a 0. De novo, não é essencial que eu coloque em ordem, mas é conveniente para que eu possa enxergar de forma mais eficiente os coeficientes. Qual é o coeficiente A? O coeficiente A é a constante que acompanha x², então A igual a menos 3. Coeficiente B, a constante que acompanha x, então B igual a 6. E o coeficiente C é o termo independente, então C igual a 2. Identificados os coeficientes, agora eu substituo na fórmula do delta para calcular o valor de delta. Então, quer dizer, no lugar de B eu substituo por 6. Então, vou obter B
No lugar de B, 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado menos 4, que multiplica no lugar de A, menos 3. No lugar de C, 2. Então, agora calculo. Delta será igual a 6 ao quadrado, 36. Não se esqueçam de fazer regra de sinal. Então, quer dizer, menos com menos, mais, com mais, mais. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Delta, então, será igual a 60. Aqui convém a gente sempre avaliar o valor de delta. Então, delta ele é maior que zero. Portanto, existem duas raízes reais distintas. Logo, quando eu estiver calculando, eu tenho que lembrar que eu tenho dois resultados. Bom, agora vamos para o cálculo da fórmula de Bhaskara. Então, com essas informações, eu sei o valor de A, menos 3, B, 6, C, 2 e delta igual a 60, que a gente acabou de calcular, substituo na fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o A. Mesmo procedimento. Valor numérico é substituir o termo literal pelo valor numérico a que ele se refere. Então, no lugar de B, eu substituo por 6. No lugar de delta, eu substituo por 60. No lugar de A, substituo por menos 3. Beleza. Tenho duas raízes, certo? Isso é óbvio quando a gente olha que eu tenho dois resultados, um positivo e um negativo, para a raiz quadrada de 60. Então, eu vou calcular a primeira e segunda raiz, ok? Primeira raiz, x1 ou x'. Calculo, faço as regrinhas de Stahl. Então, menos mais 6. Então, quer dizer, regrinha de Stahl, menos com mais, menos 6. Mais raiz quadrada de 60. Sobre 2 vezes menos 3, menos 6. Aqui um comentário. Raiz quadrada de 60 não vai dar exata. Portanto, convém que a gente deixe o resultado na forma racional. Ok? Ou seja, agora aqui só cabe fazer um ajustezinho dos sinais. Por quê? Porque eu não posso ter um sinal no denominador. Portanto, faço regrinha de sinal. Então, isso vai ficar menos com menos mais 6, mais com menos menos, raiz quadrada de 60, sobre 6. Eu poderia dar uma simplificada nessa raiz quadrada de 60 sem problemas, apesar de que não há grande necessidade também. Então, eu posso deixar assim, tá ótimo. Depois, x duas linhas, mesmo procedimento. Então, quer dizer, menos 6, agora é o resultado negativo da raiz, então menos raiz quadrada de 60 sobre menos 6. Resultado, então, regrinha de sinal, certo? Vai ficar 6 mais raiz quadrada de 60 sobre 6. De novo, volto a comentar. Eu poderia fatorar o 60. Se eu fatorar o 60, iria dar 2 raiz quadrada de 15. Tudo bem? Mas ainda continuo com a forma radical. Então, eu particularmente não vejo grande necessidade dessa fatoração. Agora, eu escrevo o conjunto solução. Outra coisa que é importante, é sempre necessário escrever o conjunto solução. Então, meu conjunto solução serão as duas raízes. 6 menos raiz quadrada de 6 sobre de 60 sobre 6 e 6 mais raiz quadrada de 60 sobre 6. Ok? Joia. Agora um comentário. Mais um comentário, são muitos, né? Vamos supor que neste caso aqui, nós queremos calcular apenas uma raiz. Nesse caso, vamos supor que fosse um problema prático que eu quisesse calcular uma distância. Aí é inconveniente deixar a forma radical. Aí eu preciso calcular ele na forma decimal, no limite de décimos conveniente para aquilo que eu estou calculando. Então, se eu tenho uma coisa medida na ordem de metros, eu posso deixar arredondado em unidade ou décimos. Se eu tenho milionésimos, aí eu tenho que ter 3, 4 casos depois da vírgula. Então, aí convém conforme a minha necessidade. Tá bom? Mas até aí é interessante até pensar em também usar uma calculadora nesses casos. Bom, vamos para o exercício
B. Exercício B. Notem na equação b igual a 2x² menos 4x igual a 0. Ou seja, ela é incompleta, nós já tínhamos deduzido isso anteriormente. Se ela é incompleta, eu vou resolver das duas formas com vocês. Usando a forma fatorada, então primeiro eu vou resolver pela forma por fatoração e depois eu vou resolver por Bhaskara. Por que eu estou resolvendo das duas formas? Para mostrar para vocês a importância de enxergar se há mais de um método e escolher o método mais conveniente. Há, por vezes, métodos que vão resultar em menos trabalho, que é o caso agora. Então, reparem. Se eu vou fatorar, então eu coloco em evidência os elementos que podem ser escritos na forma de fator, ou seja, 2x² menos 4x, eu posso fatorar o 2, que ele está presente nos dois termos, e o x, que está presente nos dois termos. Então, eu posso colocar 2x em evidência. Colocando 2x em evidência, então quer dizer, isso significa dizer que eu estou reescrevendo como uma multiplicação. 2x² menos 4x pode ser escrito como 2x que multiplica x menos 2. Isso tudo igual a 0. Tudo bem? Bom, na hora que nós colocamos ele na forma fatorada, nós comparamos os elementos, são dois fatores. Comparamos esses fatores ao resultado. Então, quer dizer, o que está sendo dito aqui? Que o resultado dessa multiplicação é igual a 0. Portanto, ou 2x é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0, para que esse resultado seja 0. Logo, eu separo essas duas hipóteses. Então, eu penso, para 2x igual a 0. Se 2x igual a 0, qual seria o valor de x? Isolando o x igual a 0. Primeira conclusão. Simples, elementar, que poderia ter sido deduzida sem fazer nenhum cálculo. É só por observação. Depois, o segundo termo. 2 menos x igual a 0. Então, eu comparo este termo. Se para 2 menos x igual a 0, eu isolo x. Isolando x igual a 2. Repare o volume de trabalho em relação a Bhaskara. Nós vamos fazer por Bhaskara agora. Conjunto solução. 0 e 2. Perfeito? Se vocês contarem pelo número de linhas, a partir dessa forma fatorada, nós gastamos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Agora vamos para Bhaskara, para verificar o volume de trabalho. É claro que vai ser maior. Então, desenvolvendo essa mesma equação por Bhaskara. 2x² menos 4x igual a 0. Se eu for desenvolver por Bhaskara, eu tenho que identificar os coeficientes. Ou seja, o coeficiente A igual a 2, o coeficiente B igual a menos 4 e o coeficiente C igual a 0. Lembrando, quando eu não tenho um dos coeficientes, significa dizer que ele é igual a 0. Feito isso, calculo o delta. Então, pego a minha fórmula, delta igual a b² menos 4ac, substituo os coeficientes. Então, delta será igual, no lugar de b, menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica no lugar de a, 2, no lugar de c, 0. Agora desenvolvo. Então, delta será igual menos 4 ao quadrado, 16, e menos 4 vezes 2 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Portanto, delta é igual a 16. Perfeito? Sendo delta maior que 0, existem duas raízes. Nós já sabemos que as raízes vão ser 0 e 2, mas estamos calculando usando o método de Bhaskara. Notem aqui, só para o cálculo de delta nós já consumimos o mesmo número de linhas no cálculo por fatoração. E aí eu defendo a ideia de escolher o melhor caminho, porque quanto mais se trabalha, maior a probabilidade de erro. Vamos ao cálculo usando o modelo de Bhaskara. Então eu pego os coeficientes que nós calculamos. A igual a 2, A, B e C foram só obtidos. B igual a menos 4, C igual a 0. E delta igual a 16, que foi calculado. Pego a minha fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, e substituo os coeficientes. Então, isso aqui vai ficar
no lugar de B, menos 4. No lugar de delta, 16. E no lugar de A, 2. Agora, desenvolvo a aritmética. Então, eu tenho duas raízes. Primeira raiz, menos com menos mais, 4. Mais raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Sobre 4, resultado igual a 2. Primeira raiz. Segunda raiz, x duas linhas, igual 4, menos com menos 4, menos raiz quadrada de 4. Perdão, raiz quadrada de 16. 4 sobre 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Sobre 4, 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Olha lá, chegamos às duas raízes que nós calculamos anteriormente. Então, 2 e 0. Logo, o nosso conjunto de solução é 0 e 2. E daqui eu mostro para vocês o porquê de escolher. Também cabe um outro comentário. Vez por outra, nós não lembramos de como usar alguma técnica. Existem várias, por exemplo, completar quadrado e etc. Bhaskara resolve todas. Então, se eu dominar pelo menos uma, é excelente. Tá bom? Bom, item C. Então, item C, a equação é 2x² menos 7x igual a menos 1. Reparem que está fora de ordem, certo? Portanto, eu preciso organizar. Uma vez que eu organizei, 2x² menos 7x mais 1 igual a 0. Identifico os coeficientes. A igual a 2, B igual a menos 7, C igual a 1. Logo, substituo na fórmula de Bhaskara. Vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. Delta igual a 49 menos 8. Delta igual a 41. Delta é maior que 0. Joia. Substituo na fórmula de Bhaskara. A partir dos meus coeficientes, substituo igualzinho tenho feito nos outros exercícios. Agora aqui eu recomendo uma coisa. Faça uma pausa no vídeo. Faça a substituição para quem não fez o exercício. Quem já fez o exercício, corrija. Quem não fez o exercício, faça uma pausa. Espere, faça o exercício e depois volte no vídeo para verificar se acertou. Supondo que foi feita a recomendação da pausa, agora eu vou, na sequência, fazer a resolução. Então, quer dizer, no lugar de B, menos 7. No lugar de delta, 41. No lugar de A, 2. Faço a aritmética, o produto dos sinais. Então, isso vai ficar duas raízes. Primeiro, menos com menos mais, 7. Mais raiz quadrada de 41. Sobre 2 vezes 2, 4. Joia. Acabou aqui. Ah, professor, mas eu queria calcular a raiz quadrada de 41. Ela não é exata. Em algum momento você vai ter que arredondar. Então é inconveniente. É claro que, vamos supor de novo, que isso daqui é um problema que envolve unidades de medida. Metros, centímetros, decímetros, uma distância. Aí convém a gente calcular por arredondamento. A gente até vai calcular, mas vamos... Teoricamente, na matemática, para a gente, essa resposta está mais do que satisfatória. Então, x2. Mesma coisa. Menos com menos mais 7, menos raiz quadrada de 41 sobre 4. Joia? Então, nosso conjunto de solução ficaria 7 menos raiz quadrada de 41 sobre 4 e 7 mais raiz quadrada de 41 sobre 4. Bom, voltando ao assunto que nós meio que falamos rapidamente. Suponhamos que isto são unidades de medida. É um problema que envolve unidades de medida. Então, aqui é conveniente fazer a raiz quadrada de 41. Por aproximação, ou usando uma calculadora, da forma que for mais conveniente e adequada. Por exemplo, num concurso eu teria que fazer por aproximação, não poderia usar calculadora. Até nos vídeos futuros a gente pode discutir como fatorar e fazer isso
na mão. Agora, pensando que nós estamos tentando compreender a raiz, então nós vamos usar uma calculadora. Então, quer dizer, a primeira raiz, x' igual 7 mais raiz quadrada de 41 sobre 7 sobre 4, isso vai dar aproximadamente 3,35. Por que aproximadamente? Porque a raiz quadrada de 41 irá dar um número, uma dízima. Então, quer dizer, na verdade, a raiz quadrada de 41, vai dar 6,431242237 e assim sucessivamente. Então, suponhamos que isso seja, por exemplo, uma unidade de medida que eu quero medir a distância. Isso fosse em metros. Daria 3 metros e 35 centímetros. Excelente. Tudo bem? Agora, é claro que se eu tivesse que utilizar todas as casas decimais, primeiro, não se utiliza todas as casas decimais. Se utiliza conforme a necessidade. Ou seja, conforme aquilo que está sendo medido. Depois, a segunda raiz, seguindo o mesmo procedimento, a resultante será 0,149. Ok? Então, a solução, supondo que fosse um problema ou envolvendo unidades de medida, seria o conjunto de solução será aproximadamente 0,149 e 3,350 ou 3,35. Ok, gente? Joia. Bom, depois o próximo item. 7x² menos 7x mais 1 igual a 0. Já está organizado, já não está fora de ordem, então basta eu pegar e agora identificar os coeficientes. A igual a 7, B igual a menos 7, C igual a 1. Calculo delta, delta igual B² menos 4AC, logo, delta será igual a menos 7 ao quadrado, menos 4 que multiplica 7, que multiplica 1. Delta, então, será igual a 49 menos 28, delta igual a 21. Bom, notem que não estamos tendo raízes exatas. Perfeito. No anterior, eu comentei bastante a respeito da possibilidade de fazer por arredondamento, ou seja, checarmos próximos por aproximação. Mas agora, como nosso intuito é só nos preocuparmos com os procedimentos de cálculo para obtenção das raízes usando Bhaskara, então eu vou eu vou parar na raiz quadrada de 21. Então vamos para o cálculo de x. Ó, então A igual a 7, B igual a menos 7, C igual a 1 e delta igual a 21. A, B e C obtidos da equação e delta calculado agora. Substituo esses coeficientes, então, na fórmula de Bhaskara. No lugar de B, menos 7. No lugar de delta, 21. No lugar de A, 7. E faço a aritmética. Então, menos com menos, mais. Então, regrinha para x1 e x2. Menos com menos, mais 7. Mais raiz quadrada de 21 sobre 12 vezes 7, 14. Perfeito? Essa aqui já é a nossa primeira raiz. Segunda raiz, x duas linhas. Menos com menos, mais 7, menos raiz quadrada de 21 sobre 12 vezes 7, 14. Reforço novamente. Suponhamos que esse daqui fosse para nós traçarmos num plano cartesiano. Aí eu precisaria calcular, nem que por aproximação, a raiz quadrada de 21. Por quê? Se eu calcular a raiz, se eu não consigo colocar de forma eficiente isso no plano cartesiano. Então, eu teria que calcular pelo menos por aproximação para poder chegar no número que eu fosse representar. Quando nós formos falar de gráficos, nós faremos isso, tá? Teremos que fazer isso para poder chegar nessas aproximações.
Nosso conjunto de solução, então, é 7 menos raiz quadrada de 21 sobre 14 e 7 mais raiz quadrada de 21 sobre 14. Ok? Temos, então, o último item. 2x² menos 5 igual a 0. Eu quero tentar resolver sempre pelo método mais fácil, mais prático. Então, eu opto em resolvê-lo usando a fatoração, colocar em evidência x. Logo, eu sigo esse procedimento. Então, eu tenho 2x² menos 5 eu isolo do termo 2x². Isso vai ficar 2x² igual a 5. 2 está multiplicando o x², então 2 estava multiplicando, eu passo dividindo, isso vai ficar x² igual a 5 meios. A potência quadrada, quando eu inverto, passo para o outro lado, ela passa como radical, como raiz. Então, isso vai ficar x igual a raiz quadrada de 5 meios ou raiz quadrada de menos 5 meios. Joia! Cheguei então à solução. Por que eu tenho esse raiz quadrada de 5 meios ou menos raiz quadrada de 5 meios? Porque se é um número elevado ao quadrado, isso significa dizer que são possíveis tanto o valor negativo quanto o valor positivo dele. Tudo bem? Joia! Claro que eu poderia calcular raiz quadrada de 5 meios para chegar num número aproximado, então não é um número exato. Então, se eu calculasse a raiz quadrada de 5 meios, daria 1,581138883 e assim sucessivamente. Mas aí eu volto a reforçar que na matemática a gente quer o valor exato. No momento em que eu arredondo, eu estou saindo da matemática e indo para um plano de situações práticas. Ok? Joia. Bom, agora vamos para o exercício seguinte. O exercício seguinte diz que um canteiro retangular tem 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. Ao seu redor, externamente, será feita uma calçada de largura x. Há material para cimentar uma área de 30 metros quadrados. Para se aproveitar todo esse material, qual deve ser a largura x desta calçada? Então, eu tenho aqui duas ilustrações. A segunda ilustração está mais para a solução do problema. Então, eu tenho aqui as medidas que estão a calçada em cinza e o canteiro em marrom. E eu quero calcular essa medida cinza. Então, repare, eu tenho duas áreas. Para a resolução de problemas, convém a gente primeiro separar os elementos. Então, a partir deste croquisinho, eu já tiro algumas informações do problema. Primeiro, a informação que eu tenho uma área a ser calçada, o material para fazer o calçamento é de 30 metros quadrados. Tiro também informações do cálculo da área a ser construída. Então, a área de um retângulo qualquer é lado vezes lado. Entretanto, eu tenho dois lados. Lado 1, 2x mais 3. Então, olha só. Lado 1, x mais 3. Portanto, 2x mais 3. Lado 2, x mais 4. Então, 2x mais 4. Eu também agora pego e escrevo uma equação para esse problema. Qual vai ser a equação desse problema? A equação do problema é a área da calçada que eu quero pavimentar é igual à área total, que é a área externa, menos a área do canteiro, que é a área interna. Que aí eu vou calcular só a área que está em cinza. Bom, para isso, então, eu separo a área total. Será o produto dos dois lados. 2x mais 4 vezes 2x mais 3. E a área interna, 3 vezes 4, que é a área do canteiro. Com essas informações, repare, eu só coletei dados. Com essas informações, agora eu vou para a resolução. Então, a área da calçada será igual à área total menos a área do canteiro. Portanto,
minha área total é igual a 2x mais 4 vezes 2x mais 3, que vai implicar que a área total será a distributiva de 2x vezes 2x, 2x vezes 3. Então, faça a distributiva de 2x. 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x quadrado. Depois, 2x vezes 3. Então, mais com mais, mais. 2 vezes 3, 6x. Agora, multiplico 4 vezes 2x e 4 vezes 3. Então, 4 vezes 2x, mais com mais, mais. 4 vezes 2, 8x. E 4 vezes 3. 4 vezes 3, mais com mais, mais. 4 vezes 3, 12. Notem que agora eu tenho uma expressão que eu tenho elementos semelhantes. Então, eu tenho que agrupá-los. O que são elementos semelhantes mesmo? São os elementos que têm parte literal idêntica. Então, a minha expressão, minha área total será 4x² mais 6 mais 8 mais 14x mais 12. Pronto, tenho a minha expressão da área total. Agora, calculo a área do canteiro. A área do canteiro é 4 vezes 3, que é igual a 12. Agora, a área da calçada não é a área total menos a área do canteiro? Então, eu substituo. Então, a área da calçada vai ficar 4x² mais 14x mais 12 menos 12. Nota que eu coloquei os parênteses, mas quando nós removemos os parênteses, 12 mais 12 igual a 0. Então, a área da calçada vai ficar 4x² mais 14x. Pronto. Já tenho a área da calçada. Esta área da calçada deve ser igualada ao material que eu tenho. Então, 4x², minha área da calçada é igual ao material, então 4x² mais 14x igual a 30. Pronto, bonitinho. Agora ela tem que ser agrupada, reorganizada para chegar numa equação de segundo grau que a gente pode calcular simples. 30 eu mudo de termo, então vai ficar 4x² mais 14x menos 30 igual a 0. Joia, tem uma equação de segundo grau. Poderia simplificar por 2 aqui, mas também posso deixar como está. Então, calculo o delta. Então, vamos lá. Se a minha equação é 4x² mais 14x menos 30 igual a 0, para o cálculo de delta eu obtenho os coeficientes. A igual a 4, B igual a 14, C igual a menos 30. Se eu tivesse simplificado por 2, seria 2, 7 e menos 15. O trabalho é o mesmo, então eu não costumo sair simplificando, mas é possível. Delta vai ser igual, então, B² menos 4AC, substituo no lugar de B, delta igual a 14², menos, no lugar de A, então, menos 4, no lugar de A, 4, no lugar de C, menos 30. Faço o cálculo desses elementos, então, delta vai ser igual a 14², 196, regrinhas de sinal, menos com mais, menos com menos, mais, 4 vezes 4, 16, vezes 30, 480. Logo, delta será igual a 676. Tendo o valor de delta, eu posso concluir que eu tenho duas raízes. Agora vou para o cálculo de x. Então, com os meus coeficientes e o valor de delta, substituo na minha fórmula de Bhaskara. Logo, no lugar de B, 14, no lugar de delta, 676, no lugar de A, 4, eu tenho duas raízes, então faço as regrinhas de sinal, menos com mais, menos 14, mais raiz quadrada de 676, mais 26, sobre 2 vezes 4, 8. Então, resultou em menos 14, mais 26, dividido por 8. Isso será igual, então, a 12 sobre 8, que é igual a 12 dividido por 8, 1,5. Por que eu estou agora aqui calculando na forma decimal? Não estou deixando em unidade na forma de fração. Porque lembra que eu falei bastante que em um problema. Pois é,
Esta é a solução de um problema que eu quero em metros. Então, por isso, calculamos em unidade decimal. Segunda raiz. De novo, a regrinha de sinal, menos 14, menos raiz quadrada de 676 menos 26, sobre 2 vezes 4, 8. Que isso vai ser igual a menos 14, menos 26, menos 40, sobre 8, menos 40 dividido por 8, menos 5. Solução da equação. A solução da equação é menos 5 e 1,5. Mas eu tenho que retornar no problema. Sempre, quando eu estou com problema, eu retorno no problema. É admissível um número negativo para unidades de medida? Não, não tenho menos 5 metros. Portanto, a resposta final será dada em metro é apenas 1,5. Ou seja, a medida de x para o calçamento será de 1,5 metro. Ok? Joia? Bom, com isso nós fechamos os exercícios que foram postados na semana passada. Vamos postar mais alguns exercícios e vamos começar a entrar agora em representação gráfica. E é claro que quando nós começamos a falar na representação gráfica, nós precisamos dos resultados em unidade decimal. Então, nós vamos também aproveitar para rever como que nós fatoramos as raízes que não são exatas, os que não são quadrado perfeito, e nós vamos trabalhando nisso daí. Tá bom, gente? Joia? Bons estudos para vocês e até a semana que vem.